Essa aqui vai ser uma das coisas, por favor. Já vai começar o seu pai. Aí eu como é que vocês merecem? Você já ajudou. Dois minutinhos. Com licença, por favor, gentilmente aqui estou, junto com... Olá, bom dia. É com alegria que novamente nós estamos nos encontrando nesse sábado de manhã. Aqui em São Paulo tem um solzinho mostrando a cara e está dando muito conforto para nós também nesta manhã. Ontem nós tivemos uma fala com o professor Miguel Arroio. Olá, tudo bem, Rosana? Estou vendo você entrar aí agora. Ontem nós tivemos uma fala com o professor Miguel Arroio e ele abordava sobre, na verdade, uma temática que às vezes tem uma característica política, partidária, mas nada tem a ver se alguém interpretou assim. Porque ele fala de vidas ameaçadas. E essas vidas ameaçadas, na verdade, ela está num contexto em todo mundo. Está num contexto do descompromisso que nós temos com a educação, com a saúde, com a moradia e com a formação desses jovens. Portanto, ela não é endereçada apenas a uma pessoa, mas é endereçada a todos aqueles que assumem um compromisso com a educação das nossas crianças. É muito interessante que, se vocês quiserem perceber que esse tema dele é um tema mundial, a Rede Globo, essa semana, passou um filme que eu gosto muito, adorei o filme. Não costumo assistir filme da Rede Globo, não, porque a gente costuma assistir filmes desses canais pagos, e que chamava Rainha de Catuai. A Rainha de Catuai. É um filme que aborda um espaço, um contexto na África de crianças praticamente abandonadas. E ela traz também, nesse filme, o mais bonito da história, é que ela traz nós, professores, dentro da história. O que um professor pode fazer para mudar a vida de uma criança. E ele é persistente, ele é lutador, ele luta contra tudo, até contra a família da menina, para trazer para a menina uma perspectiva de um mundo maior, de um mundo melhor. Quando eu pego esse texto dele, a fala do professor Miguel Arroio ontem, eu também não posso deixar de dizer, né, de uma grande pessoa, um grande homem, que trouxe para nós também uma formação de que o mundo não pode ter uma educação reprodutora. Steve Jobs dizia o seguinte, vou ler o texto dele na íntegra, tá? Ser inteligente não é ter conhecimento ou méritos acadêmicos, mas ser capaz de realizar conexões inesperadas entre diversos temas. Em resumo, amplitude supera a profundidade. E ele diz como é ter essa habilidade, porque não adianta você só anunciar, você precisa, na verdade, anunciar e dizer o que você espera desse seu anúncio. Ele dizia assim, como ter essa habilidade de explorar o mundo de maneira única e não traçar os seus caminhos por caminhos já traçados. E quando a gente fala nessa educação conservadora e nessa educação progressista ou transformadora, nós não podemos esquecer do grande mestre Paulo Freire, que hoje está completando 91 anos. 99 anos, desculpa. 99 anos. Hoje... Eu morreria... 9 anos. Está completando. Eu morreria feliz se eu visse o Brasil cheio
em seu tempo histórico de marchas, marcha dos que não têm escola, marcha dos reprovados, marcha dos que querem amar e não podem, marcha dos que se recusam a uma obediência servil, marcha dos que se rebelam, marcha dos que querem ser e estão proibidos de ser. Eu acho que, afinal de contas, as marchas são andarilhagens históricas pelo mundo. Bom dia! O professor Cláudio estava fazendo uma exposição reflexiva sobre o nosso momento de ontem, e eu gostaria de retomar com esse lindo vídeo do professor Paulo Freire, que completaria 99 anos. 99 anos, o que significa pensar em Paulo Freire? O que significa pensar no nosso patrono da educação brasileira, patrono da educação de São Paulo? Um ser que fez a diferença no mundo. Não, ninguém educa sozinho, os homens educam entre si, mediados pelo mundo. Esse olhar freiriano é um olhar transformador. E é pensando nisso que hoje a gente traz uma reflexão muito articulada com o professor Miguel Arroyo, ao dizer que as nossas vidas estão ameaçadas. Próximo ano, o centenário de Paulo Freire, nós teremos uma série de ações, de iniciativas nesse país que foram realizadas a partir da sua contribuição histórica. O Aprender a Ser terá uma semana Paulo Freire para refletir várias discussões. Então, 2021 já tem na nossa pauta essa reconstrução, esse ato de resistência, esse ato de falar, de agir, de pensar, para transformar a realidade, para transformar esse mundo que estamos vivendo. E pensando nisso, é que nesse momento a gente traz uma convidada que é muito especial. Na verdade, falar dessa mestra, e aí eu vou recorrer a um livro de Walter Garcia, que diz Bernadette Gatti, educadora e pesquisadora. Na verdade, é perfis da educação. E ele começa dizendo uma coisa, uma das profissionais mais respeitadas do país, nas áreas de pesquisa educacional e formação de professores. Sempre buscou caminhos para oferecer suporte à educação. E a professores e professoras a partir de suas reflexões acerca do sistema educacional brasileiro, com pesquisas fundamentais para a formação dos professores. Gatti construiu uma trajetória profissional vitoriosa e tornou-se referência quase que obrigatória em várias iniciativas, quer das secretarias de educação, quer dos órgãos federais ligados à pesquisa. Nos últimos 20 anos, participou da formação e avaliação dos grupos de pesquisa e acompanhamento de projetos. Eu diria que essa é uma fala que Walter faz na apresentação dessa linda história de vida, mas eu vou dar o meu depoimento como sua orientanda. Ela vai ser minha eterna orientadora. Ela é que me trouxe para o mundo da pesquisa. Ela é que me fez olhar e investigar com os olhos de quem quer enxergar. E a professora Bernadette Gatti é uma referência para todos nós educadores. Hoje, trabalhando no mestrado da Pontifícia Universidade Católica, todas as vezes que discuto questão de pesquisa, me vem a imagem da orientadora que eu tive. A forma foi a minha grande mestra e continuará sendo. E o que mais me chama a atenção é o seu compromisso ético com pesquisas que, de fato, tragam, nesse momento histórico, um sentido para os professores desse país. Professores esses que têm histórias, e ontem o professor falava de vidas ameaçadas infantis, de crianças. Eu diria, nós da docência, nós professores, temos nossas vidas nesse momento muito ameaçadas, e temos que pensar muito nesse processo de formação. Então, é com muita honra que o Instituto Aprender a Ser traz essa pesquisadora, referência para muitos e muitos nesse país. Queria dizer à professora Bernadette que tê-la aqui
é um presente nessa manhã de sábado. Sua disponibilidade, seu vigor e, principalmente, sua ética em tratar pesquisa é algo que eu me orgulho de poder conviver e perceber ao longo da minha trajetória como professora. Com vocês, professora Bernadette Gatti. Muito obrigada, Emília, muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar com o pessoal do Aprender a Ser, e agradeço as suas palavras, mas você foi uma orientanda especial, porque você já tinha muita experiência de trabalho na educação, e pensar em educação à luz da pesquisa foi um passo, né? E um passo importante, e você sempre deu esse passo com muita segurança. Eu quero agradecer muito estar aqui, podendo falar com vocês, nesse momento em que todos nós estamos sofrendo com isolamento, de certa maneira, nós sofremos muitas privações, né? E essas privações, elas nos afetam emocionalmente, mesmo que imperceptivelmente nós estamos sendo afetados por esse momento, até fisicamente, isso qualquer médico, fisiologista poderá dizer, porque a certa imobilidade que nós estamos condenados, né, a ficar dentro de espaços limitados durante tantos meses. Alguns de nós tivemos que sair antes, alguns de nós saímos para atender os hospitais, para atender a alimentação, mas, de modo geral, a população ficou muito restrita e com muito receio do contágio desse vírus imprevisível. É sobre isso que nós vamos começar, então, a falar e como isso afeta as nossas vidas, mas eu vou dar um salto, porque, de qualquer maneira, o mundo continua, não é? O vírus veio, teve um impacto muito grande, que não vai deixar de ter seus efeitos e suas consequências, tanto para o lado bom, como para algumas consequências mais sérias, mas nós iremos continuar, a história não para. Os humanos, eles tentam se superar, e já superaram tantas crises. Esperemos que essa seja mais uma, que possamos superar para o bem, buscando melhores formas de convivência social. Mas hoje eu gostaria de tratar, então, com vocês toda essa questão neste contexto, né? Lembrando que professores de crianças pequenas que estão na escola, que são o fundamento de toda a sociedade, né? O fundamento de toda a sociedade está ali, né? E essas crianças pequenas, ao adentrarem, seja na creche, seja na pré-escola, elas estão em contato com adultos que as recebem com cuidado, né? E ali começa o que eu chamo de uma reciprocidade formativa, né? Eu quero lembrar que essa passagem praticamente é o primeiro espaço em que a criança se desprega da família ou dos seus próximos, né? E vai para um outro espaço. Quando vai beber, ela não tem muita consciência do que está acontecendo, mas ela percebe, ela sente, ela cheira, né? Há movimentos diferentes. Ela percebe os espaços diferentes e as pessoas diferentes com quem ela está convivendo, né? Ela saiu daquele espaço restrito, né? Da mãe, ou do pai, ou da família, ou da avó, ou de um vizinho, mas estamos saindo do espaço privado do lar para o espaço público da escola. E ela está indo para um espaço que eu chamo que é o início da formação para uma cidadania. Então, vamos passar, por favor, Rafael. E eu queria considerar, antes de prosseguir, lembrando então, nós temos 3 momentos na nossa história cotidiana, né, história próxima de vida, né, a vida cotidiana que nós tínhamos até o início de março de 2020. A vida cotidiana que nós tivemos que enfrentar, afetada pela emergência da pandemia da Covid-19, que nos pegou de surpresa e que nos fez nos isolarmos de repente, né?
e acharmos soluções para nós, para as nossas crianças, para o nosso trabalho, né? E a vida cotidiana que teremos ao sairmos do evento pandemia, será uma saída de tempo longo, e que vai ter seus efeitos e que a gente pode considerar algumas questões em relação a ela. Nas três situações, de qualquer maneira, nós estamos situados num contexto histórico-social de um século que nos mostra mudanças socioculturais relevantes. Então, a nossa vida cotidiana, ela se passava dentro de um certo grau de, vamos dizer, de comodidade, em que nós íamos para o trabalho, fazíamos compra, estávamos no mundo, conversávamos, né, com vizinhos, com amigos, íamos a restaurante, passeávamos, as crianças saíam, iam para a escola, todos tinham seus horários, né, uma vida, de certa maneira, corrida em alguns lugares, corrida em alguns momentos da vida, marcados que nós estávamos pela nossa situação de conseguir a nossa sobrevivência, de conseguir a nossa alimentação, de conseguir o nosso teto, o nosso vestimento, né? De repente, parece que houve um silêncio, né? E nós podemos ver que esse silêncio ele veio se passando em várias partes do mundo. Na China, na Europa, na Ásia Menor, na África, e fomos indo, atingindo o nosso continente, aqui, América Latina, os Estados Unidos, Austrália, na Oceania, ou seja, foi uma coisa que abalou o mundo, né? E em todas as partes houve necessidade desse recolhimento, uma vez que a ciência demonstrou muito claramente, pelos seus experimentos e pelos seus contrapontos, que esse vírus ele era extremamente perigoso, uma vez que ele se transmite pelo ar. Não existe coisa mais indelével do que o ar na nossa vida. Nós não enxergamos o ar que nós respiramos, assim como nós não enxergamos esse vírus, né, que é um tamanho mínimo, um nanovírus, e ele pode atravessar vários metros no espaço, né, numa conversa que você tem, num abraço que você dá, na respiração que você expira. E, então, essa constatação abalou o mundo científico, porque é o primeiro vírus que se mostra como transmissor via o ar, e nós não podemos perceber. Então, isso mostrou logo no início que muitas mortes estavam acontecendo, porque a percepção da existência desse vírus demorou, né? Houve eventos que se sabe de relatos desde outubro de 2019, talvez até antes, que não se soube, né? Essa síndrome que ele causa, seja uma síndrome pulmonar especialmente, mas pode ser cerebral, pode ser intestinal, pode ser do coração, hoje já se sabe que ele pode atacar vários órgãos, né? Ele deixou a ciência empolvorosa, e o mundo se mobilizou em torno disso. E nós tivemos que nos recolher, porque a única possibilidade de preservação da vida que se viu naquele momento era realmente um isolamento que nos permitisse ficar em condições de não entrar muito em contato com muitas pessoas, em multidões, em congressos que mobilizavam a nossa vida científica, por exemplo, né? Nas festas que nos dão alegria. E tudo isso nos fez entrar nessa emergência da pandemia num novo esquema de vida. Esse novo esquema de vida, no início, quando se encontrou as primeiras soluções, e vou falar agora da educação, né, que nós poderíamos talvez usar vídeos, usar a televisão, usar a internet, usar os celulares para manter o vínculo das crianças e dos adolescentes e jovens junto às suas escolas, aos seus professores, não é? Veio um primeiro momento de euforia, que isso seria possível, os estados correram atrás dessa solução, muitos municípios correram atrás dessa solução, os que não tiveram essa solução procuraram outras soluções, como entregar material para os seus alunos, mas o material teve que ser produzido, os professores tiveram que ser mobilizados, os professores entraram em exaustão, porque uma questão é você ter
o seu preparo de planejamento de trabalho presencial feito e transformar isto num preparo para um texto ou para uma live, uma videoconferência, uma aula virtual. São coisas diferentes. E isso exigiu desses professores, que não estavam demandados anteriormente a isso, um esforço novo de aprendizagem, de se recolocar. Se isso traz um grande avanço, uma grande novidade, uma grande possibilidade de aprendizagem, mudanças de visão, até na didática, até no uso pedagógico de determinados materiais, e também na habilidade de lidar com materiais virtuais, por outro lado, traz uma exaustão. A exaustão do desafio do desconhecido, a exaustão do tempo que a gente dedica para conseguir se integrar a este mundo virtual, a exaustão de ter que mobilizar os nossos alunos, a exaustão do sentimento de que há coisas que fica difícil de explicar quando você está no vídeo com um conjunto de alunos e que você não tem a mobilidade necessária para certos tipos de demonstração ou de efeitos corporais que possam te ajudar a fazê-los entender algumas coisas. Todas essas dificuldades, aliadas ao trabalho caseiro que se teve que assumir, não é? As pessoas adultas com as crianças, não é? O trabalho que muita gente delegava por ter que sair para ganhar o seu sustento, a uma pessoa que vinha e trabalhava na sua casa e já não tinha mais isso, então muitas famílias, né, tiveram que providenciar a sua alimentação, tiveram que providenciar a limpeza das roupas, a limpeza da casa, foi uma mobilização muito grande, e você ficou com uma dupla vida de responsabilidade. Isso, especialmente para as mulheres, bateu muito forte. E as mulheres são a grande maioria que estão dando a educação, especialmente a educação infantil. Então, a nossa vida cotidiana foi extremamente afetada. Houve um momento, provavelmente, de equilíbrio, que a gente pressente nos depoimentos que estão sendo colhidos, através de várias pesquisas que estão sendo realizadas, Fundação Carlos Chagas, o pessoal do Conjuve, o Instituto Península, que estão muito preocupados com essa questão, mas depois houve o cansaço que é o cansaço do isolamento, da impossibilidade e da repetição dessa necessidade de faz o programa, faz o texto, vê se o aluno entendeu, se o aluno não entendeu, os laços não são tão fortes virtualmente quanto os laços presenciais. Isso tudo está deixando uma espécie de começo de isolamento, né? E a gente percebe isso nos depoimentos de crianças, nos depoimentos de adolescentes e jovens, nos depoimentos dos adultos. Quando acontecem essas raves, essas reuniões impulsivas de jovens que vão se juntar, está nesta questão, nós somos gregários, nós somos seres dependentes uns dos outros, nós não existimos sem o outro, não é? E nessa condição, essa descoberta de que nós precisamos do outro, ela tem que se tornar muito consciente. Nós somos articulados num conjunto comunitário, num conjunto societário, num conjunto que diz de presença, né? E isto é muito importante para a vivência do ser humano historicamente, o seu papel histórico, o seu papel no cotidiano das vidas, seja as vidas próximas, seja aqueles que têm um impacto mais amplo. Então, esse evento marcou o século XX, o ano 2020, inesperadamente. E estamos começando a refletir sobre tudo isso de uma maneira mais objetiva, da euforia do à distância para a objetividade dos limites do à distância na vida humana, na construção até dos próprios seres humanos, e como isso afeta as crianças, como isso tem afetado as crianças e o seu desenvolvimento. Isso tudo está emergindo e nós vamos ter que lidar com isto. Se elas tiveram aprendizagens sociais no seio da família, aprendizagens diferenciadas daquela que elas teriam indo para a escola, aquelas aprendizagens que dizem respeito à estruturação
de conhecimentos necessários à vida cidadã, eles estão sendo deixados de lado. Tem uma preocupação muito grande com isso, e muitos educadores têm, e tenho certeza, pelos depoimentos ouvidos, que os professores, e muitos professores da educação infantil, estão preocupados com isso. Porque é lá que começa a possibilidade da construção das estruturas psicossociais necessárias a uma construção efetiva de conhecimentos para a vida comum que levamos, o nosso trabalho, a nossa vida de relação. É lá que começa, né? E nós temos um gap aí, nesse momento, inclusive um gap no princípio da própria alfabetização. A escrita se torna cada vez uma coisa muito importante, e ela suporta diversas linguagens, né? Ela suporta a linguagem da matemática, ela suporta a linguagem da geografia, ela suporta a linguagem da história, a língua e lógica e pensamento, eles são estruturantes nesse período de vida. Há uma preocupação muito grande. E eu lembro aqui Paulo Freire, né, que faria hoje 99 anos, uma pessoa maravilhosa, que só pensava no bem dos outros, no bem das novas gerações e no bem da humanidade. Ele dizia, sem conhecimento, não há possibilidade de exercício da cidadania. Sem conhecimento, não há possibilidade de exercício da cidadania. Não qualquer conhecimento, mas aquele conhecimento que a ciência nos dá, mas que é associado a um valor de vida, a um valor da convivência. Mas sem conhecimento eu não posso pensar na preservação do meio ambiente. Eu não posso pensar na preservação da minha saúde. Eu não posso pensar na preservação da vida social, do direito, né? Do exercício do direito, do exercício das responsabilidades. A ciência, valorada, né? E entendida com o significado sócio-histórico que ela tem e transformador que ela porta, ela tem que ser trabalhada por essas crianças desde o início, quando nós começamos a mostrar para ela a importância das plantinhas, quando nós começamos a mostrar para ela a importância do movimento do seu corpo, né, o exercício do seu próprio corpo, o controle do seu corpo, e vai por aí. São as bases que estão ali. Essas bases, elas foram feitas muito rarefeitamente nesse período, e nós vamos ter que recuperar isto com muita calma, muita tranquilidade, muito acolhimento. E os professores, afetados por toda essa situação, precisarão também de ter muito acolhimento. Não é? As redes, as escolas, né, públicas ou privadas, têm que cuidar dos seus professores, dos seus coordenadores pedagógicos, de alguma maneira, propiciando a eles um acolhimento, falar sobre as suas experiências, sobre os seus medos, as suas expectativas, o que os afetou, o que eles aprenderam no período, dar espaço humano para eles, antes de exigir-lhes tarefas. Nós temos que superar esse mundo tarefeiro, esse mundo competitivo, né, e pensar nas pessoas, né? Então, nós teremos uma tarefa muito grande que pode nos propiciar a grandes mudanças no sentido humanístico relevante para a transformação social, ou podemos voltar atrás, ficando na reprodução. Este jogo, reprodução-transformação, está posto muito fortemente na nossa saída desse evento pandemia. Então, nesta saída desse evento pandemia, os desafios que nós teremos que enfrentar, se nós vamos realmente acolher este novo momento de volta aos poucos, né, de uma maneira diferente no trato das relações pedagógicas e das nossas perspectivas formativas, ou se nós vamos voltar simplesmente a falar, não, tem que aprender, tem avaliação, tem que aprender. Ou seja, nesse caminho não vai ser bom. Nós temos essas alternativas diante de nós e precisamos refletir muito sobre elas. Precisamos refletir se não está na hora de nós mudarmos nossos conceitos. Então,
Vamos caminhar um pouco, lembrando que, de qualquer maneira, estamos nesse contexto histórico. Existem múltiplas determinações em nossa vida que derivam de nossa estrutura social, estrutura de trabalho. Vamos pensar um pouquinho sobre isso, porque as nossas criancinhas que chegam e que estão na pré-escola, elas estão nesta ambiência também, né? Pode passar, por favor. Pode voltar. Da passagem da segunda metade do século XX para o século XXI, e praticamente durante todo o século XX, e particularmente na entrada do século XXI, nós tivemos significativas mudanças socioculturais que ocorreram quanto às concepções de infância. Isso é importante de nós considerarmos. Nós reposicionamos valores em relação ao conceito de infância e em relação à própria criança. A representação de criança e dos papéis atribuídos a ela mudou. A criança, no começo do século XX, era considerada um homúnculo, né? Um homem pequeno, ou seja, não se tinha aquela consideração de que ele era um ser em desenvolvimento, mas um ser em si, com características próprias, né? E durante o século XX, particularmente na segunda metade do século XX, adentramos no século XXI com uma valorização diferenciada de um grupo social como nunca antes visto, o grupo social das crianças pequenas, né? Entramos também no século XXI com diferentes concepções sobre a infância. Percebemos, olhando para o mundo, né, aqui no Brasil, para todas as diferenças culturais em cada região, né, somos diferentes e somos iguais na língua, iguais em sentimentos, né, mas somos diferentes na proposta cultural de como tratar a criança. Temos diferentes infâncias. No mundo, então, não dá para pensar que a infância de uma criança do Congo é semelhante à infância de uma criança aqui em São Paulo, ou que uma infância de uma criança aqui em São Paulo é igual a uma criança lá no interior da Amazônia, né? Então, há diferenças históricas, antropológicas, sociológicas na infância, são infâncias, né? Sabemos que a infância, ela tem características semelhantes, porque todos somos seres humanos, todos somos seres somos biológicos, fisiológicos, mas na relação com o ambiente, né, como somos plásticos, né, nós nos diferenciamos nessa relação sócio-histórica cultural. Então, existem muitas infâncias multiformes, particulares, diversas, né? Mesmo aqui na cidade de São Paulo, as infâncias são diferentes. Uma criança criada nos jardins e uma criada lá no Itaquera devem ter culturas diferentes. Elas têm necessariamente culturas diferentes. Não desiguais para menor e maior, mas diferentes, né? As diferenças são importantes, né? As desigualdades é que não poderiam existir. Desigualdade no sentido do trato, no sentido dos direitos aos bens sociais. Então, nessa condição, nós adentramos no século XXI com uma nova concepção sobre essa fase, e por isso a emergência da importância do atendimento em creches e do atendimento na pré-escola. Acabou tomando esse espaço educacional uma relevância muito grande, e para nós foi muito importante, porque foi um momento, né, em que nós agregamos realmente a educação infantil como um todo ao sistema nosso escolar, né? Agregamos como educação básica, não como uma coisa separada, como era antes. Pode passar. Então, nessa entrada, a criança passa a ser um ator social, não um sujeito, né? Não uma pessoa sujeitada, não uma pessoa que só obedece, não uma pessoa que é reprodução de um homem maior, como uma criança menor, como um homem menor, como uma mulher menor, reproduzindo uma mulher maior. A criança é um ator social, é um sujeito do seu processo, do seu próprio processo de socialização. Ela está aprendendo, ela faz suas mediações, suas interpretações,
ela tem os seus pensamentos, e isto, no diálogo que a gente tem com as crianças, a gente vê crianças de 2 anos emitindo julgamentos, comparações, né, próprias, que nos assustam, né, e que nós falamos, nossa, como é que essa criança fala isso? Porque ela tem muitos contatos nesse mundo em que nós vivemos, não é? Ela tem os contatos de vizinhança, ela escuta TV, ela vê rádio, ela pode estar exposta a diversas formas de contato, de comunicação social, ela escuta, ela interpreta, né? Então, é uma criança que é atora, né? Ela tem um papel, né? Ela age, né? Então, temos, então, como efeito disso, mudanças na comunicação familiar e social com as crianças. Houve muita mudança, né? Os da minha geração, por exemplo, assistiram a pais que não pegavam criança. O pai era o pai, né? O pai era o pai da família. Hoje nós vemos pais carregando crianças, brincando com criança, cuidando de criança, alimentando criança, trocando criança. Ou seja, a comunicação familiar com criança, ela mudou demais entre nós, né? Essa mudança também transforma a própria criança. Tudo é recíproco, né? Tudo é ao mesmo tempo, né? E essa mudança nas comunicações e expressões das crianças pequenas que nós observamos tem a ver com essa abertura de relações. Especialmente quando, a partir dos anos 60 e 70, se falou que era preciso conversar com a criança, porque senão ela não desenvolveria uma linguagem adequada, né? Não formaria o seu pensamento. Linguagem e pensamento estão extremamente relacionados, né? Então, se propiciava naquela época uma discussão muito grande, é preciso conversar com a criança, não pode deixar a criança à parte, não pode dizer, você não faz parte do assunto, fica quieta. Mas deixar a criança ser interlocutora no seio da família, começando a ter essa participação. E isso evoluiu muito. Em 50, 60 anos, nós tivemos uma transformação extremamente grande nesse sentido, né? Isso levou, claro, a mudanças nas concepções educacionais, tanto para bebês como para crianças pequenas, né? Houve um tempo em que os bebês, eles eram amarrados inteirinho, desde os ombros até os pés, parecia uma tripinha, assim, amarradinha, que nem uma linguicinha, e ficava tudo durinho, ele não podia se mexer, não é? Hoje, o bebê tem liberdade, hoje o nosso bebê, a recomendação é que ele fique aberto, isso começou nos anos 50, não é antigo, não é? Abre esse bebê, deixa ele mexer as pernas, os pezinhos, os braços, deixa ele se virar na cama, não é? Então, essas mudanças todas estão aí e trouxeram para as crianças uma possibilidade de transformação no seu desenvolvimento extremamente grande. Claro que essa transformação também tem a ver com os limites, e nós temos um corpo humano, que tem algumas características específicas para essa etapa de desenvolvimento. Não se pula, né? Não se pode pedir para uma criança de 2 anos que ela discuta, né, funções matemáticas superiores, não vai dar, né? Então, mas a criança ali, ela já está estruturando todas as possibilidades plásticas do seu cérebro para receber os conhecimentos necessários para estar no mundo, né? Então, que mundo é este que nós estamos, né? De que contextos estamos falando, né? Vamos ver em que contexto nós estamos. Pode passar. Aqui está o que eu coloco como um cenário mais amplo, em que a nossa contemporaneidade está imersa, né? E onde estão as redes escolares, o trabalho dos professores em todos os níveis da educação e suas formações, porque as crianças estão afetas a isso, elas estão em sociedade, elas nascem num corpo social, elas não nascem sozinhas, abstratas, na lua, desabitada. Então, elas nascem ali, elas estão recebendo influências, e se nós formos até a gestação, nós sabemos que a criança ela já ouve sons, ela já se abala com sons, ela já se movimenta, né? Ela sente emoções junto com a mãe, né? Ela é emocionável. Então, a criança, ela vai se integrando a este mundo humano
desde muito cedo, nas circunstâncias possíveis em que suas famílias estão, né, nas comunidades e na sociedade como um todo. Mas a nossa sociedade como um todo, que afeta as particularidades, sim, tá certo? Ela está vivendo rupturas muito grandes, né? Então, de um lado, nós temos essas rupturas nos modos de vida, nos valores, no mundo do trabalho, onde as relações estão mudando muito, né? Estão mudando muito. E as relações de trabalho, as formas de oferta de trabalho estão se transformando. Nós não temos muito mais aquele trabalho industrial pesado, reprodutivo, nós estamos num mundo industrial totalmente, praticamente, informatizado, onde as máquinas fazem a maioria do trabalho humano, né? Para vocês terem uma ideia, se vocês forem numa fábrica de papel, vocês vão encontrar um grande barracão com uma máquina única, que às vezes tem mais de 1 quilômetro, e 2 pessoas trabalhando ali. A massa do papel entra de um lado e sai o papel empacotado do outro lado. E pronto. Então, hoje nós estamos num momento em que a indústria não é o grande empregador. O grande empregador são os serviços, né? Especialmente a área da saúde, do lazer, né? Das logísticas, e não que isso dispense a indústria, não é isto, mas a robotização que é trazida pelas tecnologias está fazendo aquele trabalho pesado ou repetitivo de pregar parafuso, por exemplo, numa sequência de produção de automóveis. Quem faz isso agora são os robôs, não são as pessoas. Então, essas transformações no mundo do trabalho e nas relações até entre o capital e o trabalho, ela se transformou bastante. E nós temos muitas análises em relação a isso, né? Nós temos, com isto, gerado também muitas vulnerabilidades, né? Vulnerabilidades sociais que geram exclusão, né? E nós estamos lidando com a ideia de inclusão, não é? Como nessa transição de uma sociedade de um tipo de estruturação para outro tipo de estruturação, que nós não vislumbramos ainda como será, como é que nós garantimos a inclusão social, garantimos que todos tenham a dignidade de vida necessária para um ser humano. Esta é uma tensão que nós estamos vivendo e, portanto, nós estamos diante de algumas perplexidades, né? Isso provoca algumas reações e contradições sociais, né? Nós chamamos de pequenas crises, que são crises, né? Não é uma crise mundial, são crises locais que estouram aqui, ali, e lá, e estamos vendo esses movimentos de crise em várias partes, sobre diferentes assuntos, sobre diferentes questões, né? Então, esse é o mundo que nós estamos, um mundo que está transitório, um mundo que está se configurando de uma outra maneira, né? E, do outro lado, então, o que está causando tudo isso, né? São os desenvolvimentos das tecnologias e da cibernética, baseada nos conhecimentos cibernéticos. A transformação também das tecnologias de comunicação e informação, não é? Que foram expandidas globalmente. Hoje a gente tem ideia do mundo inteiro a cada momento, né? E elas estruturam, sim, aspectos do social e criam processos também de inclusão e de exclusão, né? Nós estamos pensando que é preciso inserir todo mundo nesse universo cibernético de alguma maneira, porque ele traz novas linguagens e outras relações lógicas que precisam ser consideradas por todos, né? Hoje nós estamos já numa sociedade em rede, não é de hoje, talvez lá desde os anos 60, essa sociedade em rede vem se estruturando e está emergindo um novo tipo de pessoa, né? Um novo tipo de personalidade com isso, porque nós não somos só aqui e agora, mas nós somos aqui, agora e no todo, né? Eu posso conversar com o pessoal da África, eu posso conversar com o pessoal da Austrália, eu posso estar fazendo um congresso com todo mundo no mesmo lugar, ou seja, nós estamos também com o mundo do trabalho nesta coisa em que você tem um técnico trabalhando 6 horas lá na China, depois outro que continua o trabalho dele na Índia, depois outro que continua o trabalho dele aqui no Brasil, depois outro que
continua o trabalho dele lá nos Estados Unidos, e você vai completando o ciclo das 24 horas, percorrendo o mundo sem interromper o fluxo de determinados tipos de trabalho. Quer dizer, tudo isso afeta os nossos modos de estar, direta ou indiretamente, né? Nós utilizamos, às vezes, inconscientemente o celular, o que nós fazemos com ele, né? E não sabemos bem como é que isso se passa, né? Tudo muito aéreo, né? Nós temos, então, novas referências, né? Novas lógicas, novas formas de expressão oral e escrita, e, portanto, novas perspectivas socioculturais, né? E depende do homem, das pessoas, o domínio disso para o seu bem, o uso disso para o seu bem-estar, o uso disso para o bem de todos, o uso disso para o bem público. E a educação entra aí necessariamente, porque para não deixar que isto seja um instrumento de dominação, mas que seja um documento de construção de autonomia, de construção de democracia, de construção de transformação. Pode seguir. Então, resumindo, né, o contexto do nosso cenário social é uma sociedade da informação e do conhecimento. É uma sociedade cambiante, né, onde existe muita competitividade e individualismo. E é isto que o Covid, que nos isolou, acabou mostrando, né, e está nos dando um recado. Será que este é o caminho? Né? Nós tivemos e temos uma certa dispersão ética e moral, né, esquecendo do outro, né, esquecendo das relações de família, das relações de proximidade, né? As mídias, elas entram em qualquer lugar, em nossa casa, do jeito que elas bem entendem, né? Nós estamos vivendo multiculturalismos, diversidades, novas linguagens, e estamos vivendo desigualdades. De repente, o que se desvelou para este Brasil? O nosso sonho, que era um sonho, era que todo mundo estava tendo suas oportunidades, que nós tínhamos mudado as condições sociais desse país. E o que nós vimos? 60 milhões de pessoas precisando de R$600 no mês para poder sustentar a sua alimentação. Desigualdades apareceram. Milhões de pessoas que sequer tinham registro social. Foi isto que apareceu. E nós vamos ter que lidar com isso. Nós vamos ter que propiciar mais dignidade a todas essas pessoas que ficaram ou na informalidade, ou na dependência da formalidade desestruturada, né? Tudo isso, claro, que gera na sociedade, gera nas pessoas sentimentos de injustiça, né? Porque nós temos que considerar as subjetividades dos subgrupos. Subjetividades e os subgrupos, eles vieram, né, na segunda metade do século XX e agora no século XXI se manifestando, né? Eles estão aí, eles existem. Não é só a sociedade geral que comanda tudo. Existem esses movimentos intrasociais que são muito fortes, né? E nós temos aí muitas lutas, né, pela inclusão, né, por aqueles que são excluídos e que buscam alguma coisa, buscam sentido, buscam justiça social, né? Então, a educação tem um papel aí essencial, porque é ela que pode oferecer a possibilidade de equidade educacional. Equidade não quer dizer igualdade. Equidade quer dizer dar oportunidade a todos nas suas diferenças, né? E que essas diferenças sejam valorizadas nos talentos que as pessoas vão revelando no seu desenvolvimento desde criancinha, as suas preferências, motivações, interesses, que são estimulados justamente por aqueles docentes que com eles dialogam, que com eles trabalham, que aprendem com eles e fazem com que eles aprendam. Tem tudo a ver com a educação escolar, os professores, não é? E essa educação com equidade, considerando as diferenças, não é? É para as crianças plurais. Nós temos hoje, na nossa educação infantil, não uma criança múmia, comum, reprodutora só. Nós temos crianças plurais, atoras, agentes, e é disso
que nós temos que tomar consciência. Pode passar. Estou falando aqui de criança plural, inspirada na ideia de indivíduo plural de Lahire, né? Ele elaborou esse conceito de indivíduo plural, né? Nós estamos em uma sociedade complexa, né? Nós temos diversidades de cenários nos quais evoluem as crianças nessas sociedades na contemporaneidade, né? Elas se desenvolvem, né? Então, nós temos que compreender as diferentes significações construídas a partir das interações ocorridas nessa sociedade e que essa criança está ali envolvida nessas interações, né? Porque essas interações são as bases da construção das identidades das pessoas. E essa construção começa na construção da identidade das criancinhas desde bebê, né? Então, quando Lahire fala de indivíduo plural, é para a gente olhar os outros como coisas diferenciadas, pessoas diferenciadas, gente diferenciada, a quem eu respeito, como eu sou diferenciado deles. Eu sou o outro para eles, não é? Então, nós somos plurais, as crianças são plurais, né? E é disso que nós temos que tomar consciência. Plural no sentido psico-sociocultural, plural no sentido de pessoa diferenciada, de pessoa em si diferenciada, que faz parte de um coletivo. Mas a participar deste coletivo depende também de aprendizagem do ser com o outro. E aprender a ser com o outro começa muito cedo, começa lá, na infância. Pode passar. Então, falando das crianças plurais, o que nós visamos com a educação infantil? O que nós queremos com a educação infantil? Quer dizer, o que no espaço educacional das crianças é demandado às relações pedagógicas? Eu estou falando em relação pedagógica, porque não é uma coisa determinante do professor para o aluno, do docente para as crianças com que ele trabalha. Não, é uma relação recíproca. Claro que é um respeito ao adulto, né, ao professor, mas é uma relação de respeito, mas é uma relação comum a dois, não é? Onde os dois estão envolvidos e onde os dois estão afetados. Né? Um professor que trabalha uma manhã inteira com um grupo de crianças, ele não sai a mesma pessoa que entrou ali como professor. Ele já sai com ideias transformadas pela vivência que ele teve com aquelas crianças e as aprendizagens e reflexões que lhe foi possível fazer, as soluções que ele encontrou, as alegrias que ele teve, as tristezas, não é? As frustrações. Você sai dali também tendo tido algumas aprendizagens socioemocionais, psicológicas, cognitivas, assim como a criança sai dali também com as suas transformações e mediações modificadas, não é? Então, quais formas de relações pedagógicas construir, né? E aqui nós temos que pensar naquilo que é posto para a educação infantil, né? Que é o contraponto entre cuidar, ensinar e educar. O que eu estou querendo dizer com isso? Não é possível separar essa tríade na educação. Em toda a educação, até na educação superior. Um professor tem que ter cuidado, respeito pelo seu aluno, ver se ele está aprendendo, ver se o que ele está fazendo é importante para aquele aluno. Então, cuidar, no caso da educação infantil, é receber essa criança e tem cuidados físicos, sim. Quando nós estamos falando de bebês, nós temos que ter os cuidados, mas o cuidar, ele já tem que ser, né, uma maneira de relação que propicie que a criança aprenda alguma coisa e que ela se eduque, né? Que ela construa já a sua educação. Limpar uma criança num berçário já é um ato educacional se você fizer com delicadeza, com cuidado, conversando com a criança, né? Dando a ela algum carinho, rindo com ela. Não é? É diferente do que pegar aquela criança e pá, troca fralda, quem? Não, entende? Então, por isso que cuidar, ensinar e educar estarão presentes em cada ato da educação infantil.
E isso exige do professor, na sua relação pedagógica, características muito especiais, né? A principal delas, eu vou dizer, é paciência, né? Não é só o amor como todo, é paciência, é perseverança e, sobretudo, atenção à reação da criança em relação aos movimentos que ele faz em relação a ela. Interpretar essas reações, entendê-las e usar estas reações para educar a criança. Cuidar de bebês é criar ambiências educacionais para que esse bebê vá percebendo o mundo em que ele está, as outras pessoas que estão ali com ele, perceber horários, movimentos, tempos e espaços. Ele já vai percebendo tudo isso. Então, nesse sentido, cuidar, ensinar e educar são uma tríade inseparável. Nós temos que tomar essa ideia como central das nossas atividades educadoras, na relação da perspectiva de criar um ser humano, né? Tão indefeso, que precisa de nós adultos, mas que não precisa ser subjugado e submetido a condições que não sejam boas para o seu desenvolvimento. Isso não quer dizer que nós não vamos pôr limites a essas crianças, não é? Por isso que cuidar, ensinar e educar, né, na delicadeza que esta relação tem, ela também tem os limites que a criança põe, os limites que o adulto põe, os limites que o ambiente põe. Mas são limites que ela vai aprender a respeitar, compreendendo os limites e não sendo submetida a uma obediência cega. Então, é um papel muito delicado, e é esse o papel que está sendo demandado nessa nova sociedade complexa, porque é isso que permite a criação de pessoas autônomas. Nós queremos que essas crianças se transformem em pessoas autônomas, nos termos freirianos, capazes de lidar com a sua liberdade no coletivo, né? E isso é muito importante, porque ela não será um ser solto, ela vai ter a sua liberdade, ela vai exercer no coletivo. Os seus limites também raspam no limite dos outros. E esta coisa começa na infância. Vamos, pode passar. Então, nós temos que pensar em novos modos de aprender, novos modos mútuos de aprender, né? Professores e suas criancinhas, né? E de perceber o mundo em nosso entorno, né? Nós temos que considerar os processos de socialização das novas gerações. O meio em que atualmente nasce uma criança e cresce e se socializa, não é? Ele não pode ser desconsiderado. E ele não é para ser culpado. Ah, essa criança tem uma família ruim, a família desestruturada, mora não sei aonde. Não, nada disso. Essa cultura que a criança está tendo é aquela cultura possível que toda a sociedade está oferecendo. Então, vamos lidar com isso, vamos trabalhar com isso, né? Vamos mostrar a importância que tem outras formas culturais, outras maneiras de ser, caso o meio delas seja mais inóspito. Mas não vamos ficar só jogando a culpa no mundo, né? A educação tem que assumir o seu papel, né? E nós, professores, somos, sim, as pessoas que fazemos a educação acontecer. É difícil? É difícil. Nós somos também gente que tem sentimentos, limitações, e que também estamos inseridos num contexto cultural específico que pode se chocar muito com o contexto cultural das nossas crianças. Então, construir uma relação mediada de forma construtiva para ambos é muito importante. Por isso, o grau de consciência que nós adultos temos que ter dos nossos modos de pensar e de existir, das nossas crenças, e pensar que aquela criança não tem que ter aquela crença, respeitar e trazer isso junto, não é? É muito importante. Então, isso propicia que a gente pense que precisamos de mudanças muito importantes na perspectiva das relações educativas, né? E nada de adultos que já sabem sobre crianças que não sabem.
Belloni, né, Maria Cecília Belloni, num texto maravilhoso de 2009, chama atenção para isso, né? As crianças são sujeitos complexos, múltiplos e cheios de novos saberes que muitas vezes nós ignoramos. Então, não é adultos que já sabem sobre as crianças que não sabem, né? É adultos que já sabem com crianças que não sabem. Adultos que sabem algumas coisas e não sabem muitas outras, com crianças que não sabem. É com, não é? Então, cuidando, educando, ensinando e aprendendo com. Esta é a relação pedagógica plena, né? Adultos que já sabem algumas coisas com crianças que já sabem algumas coisas, não é? Esta relação que precisa ser cuidadosa, construtiva, mas que precisa fazer com que a criança vá fazendo as suas mediações de aprendizagem de uma maneira interessante, da preservação da sua própria vida e da vida dos outros. Pode passar. Então, é uma concepção das relações da educação infantil como troca, né? Como mutualidade, né? Visando o quê? Visando a construção de identidades pessoais cidadãs, que valorizem o bom convívio, que participem motivadamente, que sejam curiosas em relação às questões da vida e aos conhecimentos, que cooperativas e que saibam expressar-se de diferentes formas, né? E, para isto, claro, nós lidamos com o imaginário dessa criança, o nosso imaginário nessa transação, né, entre nós e eles, né, e o real, né, e brincar e o explorar vai ser a essência do nosso trabalho, sem deixar de falar naquilo que a gente sabe, de sabedorias existentes, né. Vamos usar a musicalidade, né, as diferentes expressões, sejam linguísticas, sejam corporais, né. Então, o movimento e o respeito ao outro, tudo isso nós vamos trabalhar nessa concepção das relações da educação infantil como troca, mas colocando-nos como seres em troca com essas crianças e seres que podem, nesta troca, ajudar as crianças a terem suas identidades pessoais como cidadã, crescendo numa raiz construtiva de preservação da vida, né? Preservação da vida. No fundo, é isto. Pode passar. Então, nessas relações criadas, claro, nós vamos permitir que a criança assuma riscos intelectuais, físicos, né? E nós estaremos cuidando disso. Ela deve fazer, refazer coisas, o que contribuir para aguzar a curiosidade infantil e perseverar na sua atividade, né? Deixar ela buscar, estimular buscas, encontros, haverá encontros, desencontros, erros, né? Desenvolvimento de autoconfiança com tudo isso. Se ela puder errar, desencontrar-se, não achar, errar, não saber fazer, não é? Mas se você estimular, ela vai ter a autoconfiança. A autoconfiança é coisa muito importante para a construção da identidade pessoal, né? Porque cometer erros e ter fracassos em determinadas tarefas é parte importante do processo de aprendizagem, desde que você não massacre a criança, né? Dizendo coisas que não são convenientes, mas desde que você diga, mas não dá para fazer, eu também às vezes não sei fazer, vamos ver como é que pode ser feito. Também não fazer no lugar da criança, mas induzir a criança a fazer as questões, achar uma solução para aquela situação da brincadeira em que ela está, né? Então, é a importância do trabalho conjunto, né? São escolhas que a criança vai fazendo também nesse trabalho conjunto. É importante deixar a criança fazer escolhas, né? Vão emergir aí divergências, consensos, elas estarão no grupo, uma criança briga com a outra, grita, chora, uma tira papel, vamos lá, isso faz parte, né? Então, elas vibram com os resultados, têm inquietações, agitação, até um pouco de dispersão, né? Expressão de sentimentos, e o professor estará lidando com tudo isso, e todos estarão crescendo nessa relação, se for
no sentido de preservar uma aprendizagem que leve à construção de uma identidade interessante para o exercício da cidadania na coletividade. Estar com o outro, né? Então, o professor ajudará a desenvolver nos alunos as emoções que auxiliam o aprendizado, né? E ele precisa estar atento aos dizeres, expressões e gestualidades que o aluno apresenta nas variadas vivências e experiências em relação à diversidade cultural, para construir o respeito à diversidade cultural. Criança, às vezes, nem sempre é muito boazinha, ela começa a criticar o outro por algum defeito, ela começa a criticar o outro por alguma coisa, ou pela cor, ou pelo cabelo, ou pelo pé, e esta situação tem que ser lidada não no sentido do ralhar, vou ficar brava, não pode, não é assim, tem que respeitar o outro. Não é assim que a criança vai compreender. É lidando com a situação e perguntando se aquilo tem, que sentido tem aquilo, porque está fazendo aquilo, conversar no coletivo. Você tem várias formas de lidar com isso, numa perspectiva que se chama de democrática. Isso é perspectiva democrática. Nós usamos demais o termo democrático sem saber do que nós estamos falando, não é? Mas está aí, desde a educação infantil, lidar com a emergência desses comportamentos que aparecem nas crianças, porque elas estão imersas num social, num outro convívio também, que não a escola. Elas trazem para dentro da escola os preconceitos sociais, e ali eles podem ser trabalhados nesta relação pedagógica professor-crianças, né? Esse é um novo tempo, né? Vamos passar, então, adiante. Eu vou lembrar aqui, então, simplesmente a BNCC, né? Apenas para consolidar a necessidade também que a BNCC traz de nós atuarmos de modo diferente, né? Como primeira etapa da educação básica, a educação infantil é o início e o fundamento do processo educacional. A entrada na creche ou na pré-escola significa, na maioria das vezes, a primeira separação das crianças dos seus vínculos afetivos familiares para se incorporarem a uma situação de socialização estruturada. Isso é muito importante. Isso dá uma responsabilidade para a educação infantil extremamente grande. E por isso eu estou chamando a atenção para a relação pedagógica diferenciada, que nesses tempos da contemporaneidade, com as complexidades, as diferenças, as tensões, as desigualdades, né, nós temos que reconsiderar dentro da escola as nossas relações. Nós não temos que reproduzir aquilo que a sociedade tem de mais perverso. Nós temos que recriar dentro da escola uma ambiência de solidariedade, compreensão, diversificação, multifacetação cultural, capacidade das crianças participarem como atores verdadeiros nas coisas que eles fazem, na coparticipação com o professor, na criação do respeito a si e ao outro, né, porque a criança às vezes também não tem respeito pelo seu próprio corpo, seus limites. Nós estaremos nesse bojo. Por isso que cuidar, ensinar e educar é a tríade essencial, desde que ela seja compreendida como a construção de identidades cidadãs que permitam a criança vir a ser um participante relevante para si, para a sociedade, para a comunidade onde ele virá existir e para o trabalho que ele poderá vir a ter. Vamos passar. E nisso tudo, né, nessa saída que nós vamos ter, começando a terminar a minha fala, nós vamos ter que lidar muito com a questão do que significa a nova presença nossa, na sala de aula com as crianças, na escola, com as crianças como um todo, em toda a ambiência escolar, né, e a separação que houve, né, essa delicada situação, né, nós vamos ter que ter uma sensibilidade para nós mesmos, professores, sabemos dos nossos medos e das nossas saudades, da nossa vontade de pegar nas crianças, de estar muito próximas delas, né? Todo esse momento de separação que nós tivemos e agora a nova presença, com toda essa responsabilidade
de estabelecer novas relações pedagógicas que nos permitam criar a possibilidade dessas crianças se desenvolverem, superando as questões socioemocionais que eventualmente entravem as suas possibilidades de aprendizagem, né? Essa relação do pessoal e do virtual, né, ela traz para a nova presença algumas transformações que podem ser, assim, ansiedades, né? Frustrações e necessidades que se tenha num primeiro momento de contato, né? Tudo isso tem que ser considerado, né? Mas nós temos que manter os vínculos, temos que manter a possibilidade nesse acolhimento, é um acolhimento, né? E professores deverão também ser acolhidos e acolher-se, nós temos que nos acolher também, né? E deixar esse vínculo, né? Nós, crianças, crescer de uma forma madura, diferenciada, aos poucos, né? Para que o desenvolvimento dessa criança, né, se torne uma possibilidade de formação real, para que retomemos, tomara, o ano que vem, num outro esquema de trabalho, né, numa outra situação. Então, todas as ansiedades que vieram da separação da presença, né, da substituição do virtual, né, do pessoal pelo virtual, né, nos leva a pensar em novos vínculos. E eu falei um pouco deles, porque a vida continuará, né, voltaremos à presença, e o desenvolvimento das crianças em prol da sua formação como pessoas humanas na coletividade é a nossa meta maior. Pode passar. Por quê? Por que a nossa meta maior? Porque emerge agora a consideração muito forte do valor da vida. É para a vida que nós estamos formando essas crianças, né? E isso tem a ver com o cuidado de si, o cuidado do outro. Nós descuidamos muito do cuidado do outro. Nós vemos como muitas crianças, muitos adolescentes, vamos chamar assim, são mal educados, eles te empurram, eles pisam, eles nem olham para você, não é? Não há um cuidado do outro, né? E isso tem a ver com a possibilidade de cuidado do mundo, mas tudo isso apareceu durante esse período da pandemia, né? Está aí como uma coisa muito forte. A vida não é para ser desperdiçada, ela é para ser preservada, não é? Vamos morrer um dia? Vamos, todos somos mortais, mas o valor da vida e do viver está presente, né? E isso está presente no nosso trabalho com as crianças, né? E este valor da vida, o cuidado de si, o cuidado do outro, o cuidado do mundo, permeiam os saberes, né? Permeiam todos os saberes. Porque nós não vamos falar com a criança de brincadeiras em que ela não pode mexer com a terra depois sem lavar a mão, né? Por que ela precisa lavar a mão? São saberes que estão por trás de que é preciso lavar a mão depois de sujar a mão na terra, né? E coisas desse tipo, né? São saberes que estão ali, que se fundam nos conhecimentos essenciais que nós conseguimos em toda a nossa história social, toda a nossa história social. E tudo isso, a formação para a vida, né? Desenvolvendo o cuidado de si, o cuidado com o outro e o cuidado do mundo, né? A base é constituída nessas infâncias plurais com as quais nós temos que lidar. E eu gostaria de terminar com uma frase que o Paulo Freire repetia muitas vezes, né? Ele dizia assim: a educação não muda o mundo, né? Porque muitos educadores discutem, a educação muda o mundo. A educação não muda o mundo. A educação muda pessoas. Pessoas mudam o mundo. Mas pessoas mudam o mundo, para ele, construindo a sua autonomia, não sendo sujeito de slogans, sendo massa de manobra, mas tendo a consciência do seu papel, vou dizer, na preservação de uma vida social salutar, que tem a ver com a preservação da nossa vida biológica, cultural nas suas transformações, social nas suas mudanças que são inevitáveis, que nós mesmos as construímos,
mas, sobretudo, éticas, que têm a ver com o cuidado do mundo. É isso. Muito obrigada por estar com vocês e até mais uma outra ocasião. Bom trabalho, porque o desafio é todo de vocês, mas é uma alegria compartilhar ambiente com a criançada, é uma alegria. Né? Emília, você está com o microfone fechado. A minha emoção foi tão grande que eu deixei o microfone desligado, porque eu quero fazer um registro. Eu estava acompanhando as pessoas no chat, a sua palavra, e eu sou professora da infância desde o início da minha história de vida, da minha trajetória. É difícil ouvir alguém, como pesquisadora como a senhora, colocar com tanta propriedade esse exercício nosso e essa valorização dessa área de conhecimento. Ao mesmo tempo, quando a senhora resgata o valor da vida e essas 3 dimensões, que foi o que originou toda a nossa reflexão desde o início, que é o cuidar de si, cuidar do outro, cuidar do mundo, valorizar a essa vida, que muitas vezes estão sendo perdidas sem serem respeitadas. Eu queria agradecer, mas dizer uma coisa, professora, a senhora parece que o tempo passa e a senhora fica cada vez mais atual, porque a senhora traz para nós uma provocação nesse momento da gente retomar, inclusive, as nossas essências. Porque muitas vezes nós ficamos buscando penduricalhos, situações estratosféricas e não olhamos para a essência dessas questões. Essa essência e trouxe uma construção reflexiva, analítica, principalmente uma coisa humana. E essa humanização que nós estamos falando não é pieguice, não é simplesmente um jargão. E quando a senhora fala do humano, a senhora traz um humano na sua essência. Queria dizer para a senhora, professora, que os educadores que estão aqui assistindo, nós temos quase 20 estados participando, número grande de profissionais da educação da infância, e a gente sempre chama a educação da infância de 0 a 12 anos, porque a gente quer cada vez mais integrar esse processo da infância, e essa educação infantil, para ser entendida e compreendida da forma como a senhora coloca, é, na verdade, alguma questão de nos fortalecer como educadores, fortalecimento dos nossos papéis, fortalecimento das nossas histórias, fortalecimento dos nossos caminhos, né? Eu acho que nós, essa manhã, eu saio daqui iluminada e cheia de ideias, né? De retomar essa relação que a senhora fala, e aí eu queria só dizer, quando a senhora diz da relação, dessa relação que nós vamos ter que reconstruir. E nós vamos ter que reconstruir mesmo, porque nós estamos numa sociedade muito complexa, né? Só que essa reconstrução que a senhora coloca é a partir das coisas mais essenciais da vida, entre elas, a própria existência, né? Acho que isso me apaixonou profundamente, como sou admiradora. E no chat as falas são todas dizendo assim, puxa, quantas verdades, né? E aí eu me lembrei muito do Carlos Drummond de Andrade, num dos seus trabalhos, né, ele fala das verdades, né, e eu penso que ele dizia assim, a porta da verdade estava aberta, mas só existiam meia-verdades, cada um enxergava as suas meias-verdades, e cada um enxergava de acordo com a sua miopia, e às vezes a gente tem miopia daquilo que está no nosso contexto, na nossa realidade, na nossa situação, e vem um olhar como o seu, trazer para a gente luz em algumas coisas que, embora a gente conheça, a gente se distancia. Queria ouvi-la. Muito obrigada, mestra. Eu não sei se a senhora quer se despedir das pessoas, eu sei que a senhora falou até breve, e eu fiquei tão feliz com esse até breve, porque eu penso que tem muitas dessas questões que nós vamos poder nos aprofundar. Mas eu gostaria muito que esse texto que a senhora construiu um lindo texto, esse texto reflexivo, a gente possa, inclusive, estar trabalhando nas nossas escolas, nos nossos grupos, nos grupos de trabalho, nas reflexões dessa retomada. O educador precisa muito desse olhar de quem
entende o que nós estamos dizendo, mas, ao mesmo tempo, nos provoca a saída das questões que já estão engessadas. E mesmo na discussão da BNCC, que é uma das coisas que eu sempre destaco e queria reforçar, a discussão sobre a ideia profunda que é trazida pela BNCC dos campos de experiência, ele tem que ser entendido nessa dimensão. Esse é o momento de viver essa experiência, e por isso a senhora está tão sintonizada. Então, todos aqueles direitos de aprendizagem que a gente coloca, que as crianças têm, do conviver, do entender-se, mas sempre numa relação, e numa relação inteira de troca com os professores, né? Eu acho que a senhora conseguiu fazer para a gente uma reconstituição, inclusive, do nosso trabalho, que muitas vezes fica fragmentado, a gente discute como se cada uma daquelas categorias, o eu, o outro e o nós, fossem coisas distintas e não olhadas nessa perspectiva da experiência humana. Muito obrigada, mestra. Eu espero que a senhora continue na nossa caminhada para sempre, né? As suas contribuições são históricas. E hoje, ouvindo Bernadette Gatti falando especificamente de educação infantil, eu pensei como é importante ter alguém que se compromete. Isso é compromisso ético, a senhora falou da ética, né? É a ética na ação, é a ética de se organizar, é a ética de se preparar, e nós, professores, precisamos muito nos preparar para esses retornos, que eu espero que seja o mais breve possível, mas que seja com muita responsabilidade. E a senhora disse uma coisa que eu quero reforçar. As nossas ansiedades aí, que elas sejam trabalhadas, né, os nossos medos, nas trocas, e que a gente possa ter espaços formativos para fazer esse espaço de troca, de reflexão. O professor também precisa ser cuidado. Acho que esse é o espaço nosso. Espero, a senhora cuidou de nós nessa manhã, tenha certeza. Obrigada. Eu quero agradecer, muito obrigada e muito obrigada. Você é uma mestra eterna. Obrigada, professora. E aí, eu penso assim, nós vamos, com essa manhã linda de sábado, eu posso contar um segredinho que a senhora me falou no começo, que não estava muito bem ontem, e que teve um momento de titubear, mas eu quero dizer para a senhora que bom que a senhora está aqui com a gente bem. Eu olhava a sua leveza falando, e olhava a forma como a senhora ia interpretando e refletindo sobre cada uma das coisas, e eu falei, puxa, é bom perceber como a senhora é fonte de inspiração. Tenha certeza que a senhora é nossa fonte de inspiração para muitas questões, e que nós, educadores, agora no início, né, essa retomada toda nossa, a sua palavra vai estar muito presente, as suas questões, essa concepção do homem, da criança, né, do indivíduo plural, vai estar muito presente nas nossas indagações. Felicidade, professora. Cuide-se muito. Obrigada. E fique muito com a gente para nos abrir muito os nossos olhos. Obrigada. Obrigada. Gente, nesse momento, obrigada, querida. Eu vou colocar um vídeo que eu gostaria que vocês pensassem sobre essa imagem. E para fechar o ambiente de trabalho nosso, né? Onde a gente continuará à tarde com a professora Kátia Stocco, nós vamos ter uma conversa, vai ser um diálogo, e eu tenho certeza que vocês todos estão preparados afetivamente e efetivamente para essa escuta, depois de ouvir Bernadette Gatti. Acho que a gente vem de um crescente, né? Vem com um professor que traz uma questão da violência que se tem contra as crianças, das vidas que estão ameaçadas, e vem com alguém que diz do afeto, do afetar-se com tudo isso, mas com coisas concretas, propositivas, né? E à tarde nós vamos conversar um pouco sobre esse movimento, essas interfaces. E amanhã nós vamos ver a experiência em Portugal, como é que está ocorrendo, porque é um jeito da gente olhar também outros espaços, outras culturas, como é que estão tratando essas relações. Encerrando, então, a nossa manhã. Obrigada, professora. Obrigada. Pode